Bem-vindos, eu sou Luiz Castelo e neste vídeo nós vamos resolver o exercício 21 do capítulo 22 do livro-texto Halliday, volume 3, nona edição. O enunciado do nosso exercício é o seguinte: quadrupolo elétrico. A figura mostra um quadrupolo elétrico formado por dois dipolos de mesmo módulo e sentidos opostos. Mostre que o valor de E em um ponto P do eixo do quadrupolo, situado a uma distância Z do centro, supondo Z muito maior do que D, é dado por E é igual a 3Q sobre 4πε0 Z à quarta, em que Q maiúsculo é igual a 2 valores da carga, 2Qzinho, vezes D ao quadrado, é chamado de momento quadrupolar da distribuição de cargas. Pois bem, pessoal, o exercício já deu aqui para a gente uma pista de como resolver ele. A primeira pista que ele falou para mim é quando ele chega aqui e fala que este quadrupolo, o quadrupolo, vamos grifar aqui, quadrupolo, é formado por dois dipolos. Então a gente vai estudar esta figura aqui, como se fosse dois dipolos. Vamos ver o que acontece. Eu vou desenhando e apagando aqui agora. Lembra que desenhar faz parte de qualquer resolução de exercício de física. Eu vou desenhando e apagando para a gente não poluir muito a figura aqui e tentar entender o que vai acontecer. O que eu quero fazer? Eu vou pegar primeiro esse quadrupolo da direita aqui, esse dipolo, da direita aqui. E vou ver que campo este dipolo faz aqui no ponto P. Que campo ele faz aqui, no ponto P. Certo? Então, essa vai ser a nossa primeira análise aqui. Vamos analisar o problema do ponto de vista físico o melhor que a gente puder. Repara que a carga positiva está mais próxima do ponto P do que esta carga negativa aqui. Então, esta carga positiva vai exercer um campo elétrico ali no ponto P de afastamento. Vai ter aqui um campo elétrico devido à carga positiva da direita. Então, eu vou escrever aqui, existe um campo, isso aqui é um campo, E para a direita, devido à carga positiva do dipolo que está mais à direita para a gente. Então, E positivo, D é E positivo do dipolo que está mais à direita. Da mesma forma, a carga negativa, esta carga negativa aqui, vai exercer um campo aqui neste ponto P, só que por ser carga negativa, vai ser um campo de aproximação e não de afastamento. E por estar mais distante do ponto P do que a carga positiva, vai ser um campo menor, certo? Então, vamos desenhar aqui um campo produzido lá no ponto P, pela carga negativa. Desenhei aqui, uma setinha menor do que a outra. De novo, por que isso? Porque esta carga negativa está mais longe do ponto P do que a carga positiva. Por mais que elas tenham o mesmo módulo, o mesmo valor em módulo, ela está mais distante, então o campo vai ser menor. Pessoal, aparece aqui um campo elétrico devido à carga negativa do dipolo que está mais à direita do meu problema. Nota que se eu juntar esses dois campos aqui, vai sobrar um campo
para o lado direito, porque a seta para a direita é bem maior, ou maior, como queiram, do que a seta para a esquerda. Como elas estão no mesmo eixo, é uma subtração de vetores o que eu estou fazendo, já que o campo elétrico é um vetor. Então, eu vou subtrair o valor desta carga que está para a direita para essa carga que está para a esquerda. E, devido a este dipolo da direita, vai me sobrar um campo elétrico líquido apontando para a direita nessa figura. É importante demais entender isso. Se não entendeu, volta o vídeo e tenta entender isso que eu estou falando. Não é uma coisa muito difícil. Por que eu estou pedindo para vocês fazerem isso? Porque a gente vai ter que apagar essa figura agora mesmo. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou apagar só esse círculo que eu fiz aqui para despoluir um pouquinho. E vamos, antes de apagar a figura, vamos tentar colocar na mesma figura um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo desse ponto P. A mesma análise, só que com o dipolo da esquerda. O dipolo que está mais à esquerda da minha figura. Eu vou pegar esse dipolo que eu circulei aqui agora e vou analisar essa mesma coisa aqui no ponto P. Vamos lá. Devido a esta carga que está mais à direita do dipolo da esquerda, tá? O dipolo da esquerda, carga dele mais à direita. A carga que está mais próxima do ponto P para o dipolo da esquerda. Ele vai fazer um campo de aproximação. Nota aqui, ó, esta carga aqui mais à direita do dipolo da esquerda, ela é negativa. Então, ela vai gerar para mim no ponto P um campo de aproximação. Era para ser desenhado em cima do ponto P, mas não ficaria bom de visualizar. Vamos desenhar aqui. Ela vai ter um vetorzinho apontando para o lado esquerdo, que a gente vai dar o nome de campo elétrico devido à carga negativa que está à esquerda do meu problema, do dipolo que está à esquerda do meu problema. Nota também, olha aqui, que este campo elétrico desta carga negativa tem que ser menor que este campo elétrico da outra carga negativa. Por quê? Porque, apesar delas estarem próximas, esta carga está um pouquinho mais distante do que esta carga lá do ponto P. A mesma coisa nós vamos analisar aqui agora para o vetor do campo elétrico produzido pela carga positiva do dipolo que está à nossa esquerda. A carga positiva vai gerar um campo de afastamento lá no ponto P, com um valor menor do que o da carga negativa desse mesmo dipolo agora que a gente está analisando. Por que um valor menor? Porque a carga positiva está mais distante do ponto P do que a carga negativa. Logo, a gente vai desenhar uma setinha a partir daqui do ponto P para cá, menor do que este campo gerado pela carga negativa. Por isso que as setinhas aqui estão desenhadas com tamanhos diferentes. Lembra que um bom desenho faz parte da solução do problema. Este vetor vai ser o campo elétrico devido à carga positiva do dipolo que está mais à esquerda do meu problema. Está mais à esquerda do meu problema. Nota agora vocês o seguinte. Da mesma forma que eu falei para o de baixo, essa análise aqui no de cima, ó, vai sobrar um campo elétrico para o lado esquerdo da figura. Por quê?
Porque o vetor campo elétrico deste lado, devido à carga negativa, é maior do que o vetor campo elétrico deste lado, devido à carga positiva. Vamos analisar isso, eu vou apagar agora quase tudo aqui. Vamos lá. Para esta figura de cima aqui, vamos circular ela. E depois eu apago tudo. Para esta figura de cima, vai aparecer um campo elétrico total apontando para a esquerda. Então, aparece um campo elétrico total igual à subtração do E menos e o E mais, apontando para a esquerda. Então, este campo elétrico aponta para a esquerda, é devido a este círculo que eu fiz aqui agora, que é devido ao dipolo mais à esquerda. No de baixo, olha aqui no de baixo. No de baixo, se eu circular, aqui, nós vamos ver claramente que vai aparecer um campo elétrico líquido apontando para a direita. Por quê? Porque o vetor da direita é maior do que o vetor da esquerda nessa figura. Então, vai ter um campo elétrico líquido apontando para a direita do meu desenho. Então, vai aparecer um campo elétrico apontando para a direita devido ao dipolo que está mais à direita da minha figura ali. Então, nota que a análise vai ser grande aqui para a gente poder fazer isso tudo bem detalhado, como a gente já está acostumado aqui nas resoluções desses exercícios. Pessoal, a gente já sabe que sobrou para mim um campo para a esquerda e um campo para a direita. Nitidamente, o campo da direita é maior que o campo da esquerda. Então, vamos desenhar aqui agora. Eu vou apagar quase tudo que está aqui, se vocês já devem ter copiado isso, tá? Se não, dá o pause e copia aí agora. Vou apagar quase tudo e vou deixar só os campos resultantes devido à da direita e à da esquerda, devido ao dipolo da direita e ao dipolo da esquerda. Então, vamos apagar aqui, ó. Isso aqui não me interessa mais, vou pegar só o resultante. Beleza, peguei aqui. A gente vai desenhar agora essas linhas resultantes, que eu já tenho ali, em cima do ponto P, para poder facilitar a minha análise. Então, vamos lá. Muito bem, pessoal. Eu desenhei aqui, já apaguei, já deixei desenhado aqui, tá? Aquele campo produzido pelo dipolo da direita, o campo produzido pelo dipolo da direita está aqui no ponto P, e o campo produzido pelo dipolo da esquerda devido ao no ponto P, tá? A gente vai notar claramente por essa figura, a gente já notou isso antes, já foi explicado isso antes, que o campo da direita é maior que o campo da esquerda. O campo da direita é maior que o campo da esquerda. A gente vai adotar para direita as coisas sendo positivo, tudo que aparecer para o lado direito nós vamos chamar de positivo, tá? E a gente vai ver claramente nesta figura que vai ter um campo resultante, nós vamos ter um campo resultante apontando para o lado direito da figura. Por quê? Porque se eu quero saber o campo no ponto P, a gente vai ter que calcular o campo resultante. E como é que a gente faz isso? Olha aqui, o campo resultante no ponto P, o campo elétrico resultante no ponto P é igual ao campo que está apontando para o lado direito. A gente está chamando esse negócio de positivo, né? Pelo sentido dele adotado por a gente ali, menos o campo elétrico que aponta para o lado esquerdo. Então, esta equaçãozinha toda vem da análise que a gente acabou de fazer, dessa grande análise que a gente acabou de fazer. Mas quem é este ED? Este ED é o campo elétrico produzido por um dipolo. E este EE
É o campo elétrico produzido pelo outro dipolo. Mas a gente já sabe calcular campo elétrico de dipolo. Um campo elétrico de dipolo, de forma genérica, o campo elétrico de dipolo de forma genérica é dado pela seguinte equação. Essa equação a gente já demonstrou em sala de aula. Quem não tem essa equação demonstrada para um dipolo, é muito importante demonstrar para aprender um pouco mais da física e da matemática envolvida. Então, o campo elétrico de um dipolo em um ponto P é dado por 1 sobre 2π epsilon 0, 2π epsilon 0, Q vezes D. Q vezes D é o momento de dipolo. Só vou deixar aberto esse negócio aqui. Tá? Dividido por R ao cubo. R ao cubo. Quem é esse R ao cubo? A distância ali do centro do dipolo até o ponto P. Tá? A distância do centro do dipolo até o ponto P, lá para o dipolo nosso. Eu não vou colocar Z ao cubo, no Rally está Z ao cubo, porque é o tratamento que ele faz para o dipolo e fica um pouco diferente dessa figura que está apresentada para a gente. Sabendo desta informação, nós vamos passar essa equação para o outro lado, para a outra página, e vamos tentar descobrir quem é este R, este valor de R, para os dois dipolos. A gente vai levar isso, vamos tentar levar a figura também para tentar descobrir quem é o valor de R para os dois dipolos. Muito bem, pessoal. A gente está aqui agora na outra página já, com tudo que eu precisava anotado aqui. Vamos tentar entender o que acontece, o que é, na verdade, esta distância R até o ponto P para cada um dos dipolos, para o dipolo da esquerda e para o dipolo da direita. Olha aqui, quem que é esse R? É a distância do centro do dipolo até a carga P. Vamos olhar para o dipolo que está à nossa direita primeiro. Vou desenhar aqui mais ou menos, tá? Faz de conta que eu acertei. O centro do dipolo da direita. Essa linha verde que eu desenhei aqui é o centro do dipolo da direita. O centro, então, vai ser metade deste D, né? Metade desse D aqui que eu estou brincando com a retinha em volta dele. Metade deste D. Vamos anotar aqui. Para cada um desses dois lados existe metade de D. Metade de D. Está aqui. Então, para o dipolo da direita. Para o dipolo da direita. Quanto vale o R? Quem que é R, gente? R é essa distância daqui até aqui. Quanto que vale o R? Olha lá. Compara com essa geometria toda aqui, ó. Essa geometria toda que eu circulei aqui. Olhou para essa geometria agora? Quem vale o R? Segue comigo. R vai ser o Z todo, o Z todinho, menos esse pedacinho aqui, ó. Se eu tirar este pedaço aqui, vai ser o Z menos esse pedaço, vai dar o R que eu quero. Concorda comigo? Ó? Porque aqui, para ser Z, teria que ter mais esse pedaço que eu estou desenhando aqui agora, ó. Para ser Z. Eu quero que seja só R, então eu pego o Z aqui de cima, eu pego o Z aqui de cima e diminuo esse pedacinho aqui. Então, vai ser Z menos D sobre 2, que vai dar este R aqui. R, então, se vocês entenderam, se eu entender para, desenha, redesenha, vai ser Z menos D sobre 2. Eu já entendi o dipolo da direita? Já. Vamos tentar entender o dipolo da esquerda agora. Para fazer o dipolo da esquerda, vamos anotar aqui, ó, para o dipolo da esquerda.
para o dipolo da esquerda, quem vai ser o R dele? Tá? Vamos até anotar aqui assim, ó, o Rzinho da direita, vamos botar um Dzinho aqui, o dipolo da direita, e aqui nós vamos botar o Rzinho do dipolo da esquerda. Como é que eu faço? A distância do centro dele, ó, eu marquei o centro dele aqui, ó, faz de conta que eu acertei o centro dele. Significa que sobrou nesse pedaço aqui, daqui até a carga positiva, metade do D. Metade do D. E qual vai ser a distância agora? Agora ficou até mais fácil de ver, porque a distância vai ser daqui até a carga negativa, metade de D, mais esse Z, para chegar lá no ponto P. Esse ficou bem mais fácil de ver. Olha o desenho ali. Pega esse Z que eu tenho aqui e soma com aquele pedaço alaranjado que está ali embaixo, que é metade do D. Então, para o dipolo da esquerda, a distância até o ponto P, a distância do centro dele até o ponto P, vale Z mais D sobre 2. Beleza, gente? Então, eu já sei escrever esta fórmula aqui que eu estou destacando agora, tanto para o dipolo da direita quanto para o dipolo da esquerda. Eu vou escrever e vou substituir ela aqui e vou substituir ela aqui com cada uma das coisas que ele vale. Com o da direita, com o R da direita, quando eu estiver tratando do dipolo da direita, e com R da esquerda, quando eu estiver tratando do dipolo mais à esquerda da minha figura. Vou apagar a figura para não ficar poluído. Está apagada. E agora a gente vai escrever aquela equação do resultante ali. O E resultante no ponto P. O E resultante do ponto P. Copiei daquela equação lá em cima em vermelho. É igual ao E da direita. Como é que fica o E da direita? Vai ficar 1 sobre 2π epsilon 0, 2π epsilon 0, tá aqui, que multiplica quem? Q vezes D, Q vezes D, dividido por R ao cubo. R de quem? R da direita. Este R aqui, ó. Este R ao cubo. Então, vamos escrever isso aqui. Vai ficar, ó, abre o parêntese, Z menos D sobre 2, tudo isso ao cubo. Tá aqui. Menos, olha aqui o menos o campo elétrico produzido pelo dipolo da esquerda. Quem é o campo elétrico produzido pelo dipolo da esquerda? É 1 sobre 2π epsilon 0, porque essa é a fórmula do dipolo. 1 sobre 2π epsilon 0, que multiplica Q vezes D sobre R ao cubo da esquerda. Então, é este R aqui que nós vamos colocar ao cubo aqui embaixo. Então, sobre, abre parêntese, Z mais D sobre 2 ao cubo. Z mais D sobre 2 ao cubo. Se eu resolver esta equação agora, eu manipular essa equação que agora a física acabou todinha, eu fiz toda aquela análise de vetores, coloquei as fórmulas, entendi a geometria que é para colocar essa distância, montei a minha fórmula física geral. Agora eu vou ter que pegar essa fórmula física geral e mexer com a álgebra dela até chegar onde o cara quer. Onde o cara quer chegar mesmo? Olha aqui, ó, onde que ele quer chegar. Ele quer que eu provo isto aqui. Eu quero que aquela fórmula gigante minha se transforme nisso para duas condições. Quais condições?
esta condição de Z muito maior do que D e tenho que chamar, quando aparecer naquela equação, 2 valores da carga vezes D ao quadrado de Qzão. Então, eu tenho que pegar aquela fórmula enorme e transformar ela nisso, respeitadas as condições dadas pelo exercício. Para fazer isso, eu vou fazer toda a álgebra aqui o mais devagar que eu posso, mas não completamente detalhada, porque do jeito que eu vou fazer já vai ficar grandinho. Vamos pegar esta equação e vamos colocar ela na próxima página e tentar começar a trabalhar esta equação. Muito bem, nós já estamos aqui na próxima página e vou começar a trabalhar esta equação aqui, tá? Como é que a gente vai começar a trabalhar essa equação? A primeira coisa que eu vou fazer é colocar esse 1 sobre 2πε0 e o Q vezes D em evidência. Primeira coisa, eu sei que ela repete nas duas, então a gente vai começar fazendo isto. Vamos lá, vai ficar assim então. Me segue aí. Vai ficar E resultante no ponto P vai ser igual a... Quem que veio para a evidência? Veio o QD, que tem nos dois termos, e veio 1 sobre 2πε0. Como é uma multiplicação, já vou escrever assim, ó, Q vezes D sobre 2πε0 sobre 2πε0. E o que fica aqui para dentro do meu colchete agora? Dentro do meu colchete vai ficar 1 sobre Z menos D sobre 2 ao cubo menos, de novo a barra de fração, 1 sobre Z mais D sobre 2 ao cubo. Tá aqui. Pronto, eu coloquei em evidência e deixei o resto que me sobrou dentro do colchete ali. E a gente vai resolver isso. Essa é a maior parte do problema mesmo, sabe? Essa é a parte matemática, a parte que eu manipulo as coisas, é o que eu tenho que fazer aqui. Se eu manipular tudo isso, como eu vou manipular agora, a gente só vai ter que aplicar as duas condições de novo. Olha lá, quais duas condições? Esta condição, nessa página inicial nossa, lá no texto, e esta condição, e a gente vai conseguir chegar sim na resposta que o livro pediu para a gente. Então, para a gente fazer isso, olha como é que eu vou resolver isso aqui. Eu vou tirar o múltiplo comum dessas duas coisas aqui. O múltiplo comum dessa bagunça que eu estou passando em amarelo aqui. Tá? Como é que a gente tira o múltiplo comum mesmo? É multiplicar um pelo outro. A gente multiplica um pelo outro e vê qual é o múltiplo comum aqui. Gente, tem outros jeitos de resolver isso aqui daqui para frente, mas eu faço sempre o que mais me agrada, o que eu acho que pode até ser um pouco maior, um pouco menor, não tem essa regra de vai ser maior ou menor, mas o que eu acho que cabe melhor para o entendimento de quem está trabalhando isso a primeira vez, tá? De quem ainda não tem, nossa, que matemática para poder trabalhar tudo. Se você já tiver uma matemática muito boa, resolva por outro método. Caso contrário, a gente vai fazer assim, ó. Eu vou escrever aqui o E resultante no ponto P é igual a, copiei esse lado de fora, Q D sobre 2πε0, 2πε0. Vou abrir uma barra de fração grande aqui, uma barra de fração bem grande aqui. Pronto.
Eu vou fazer o produto desses dois caras que estão aqui embaixo, na parte de baixo. É assim que eu acho um múltiplo comum. Tá? O produto desses dois caras. Que vai ficar, então, z menos d sobre 2 ao cubo vezes o outro. Z mais d sobre 2 ao cubo. E agora? Eu tirei o múltiplo comum. Eu consegui chegar a um múltiplo comum. É só dividir isto pela de baixo e multiplicar pela de cima. Quando eu divido esse cara todo pela de baixo, eu corto isto com isto. E só me sobra o segundo termo que não está cortado ali e multiplico por 1. Então, na hora que eu fizer isso, cortei e multipliquei por 1, aqui em cima sobra z mais d sobre 2 ao cubo. Ponho o sinal de menos porque aqui tem um sinal de menos. Menos faz a mesma coisa. Eu vou dividir este termo grandão aqui por esta de baixo aqui agora. Quando eu fizer isso, eu vou cortar isto com isto e só vai me sobrar este termo aqui agora. Só vai me sobrar este termo aqui agora. Então, vamos cortar e multiplicar por 1. Multiplicar por 1 dá ele mesmo, gente. Ó. Z menos d sobre 2 ao cubo. Está aqui. A gente tem que continuar manipulando essa equação para a linha de baixo aqui agora. Eu vou abrir este cubo. Eu vou abrir este cubo. Isso é um produto notável. A gente já deve conhecer este produto notável, mas em todo caso, eu vou deixar aqui para você como é este produto notável. Então, os produtos notáveis vão estar escritos aqui em laranja agora. Olha, vou botar de forma genérica. Eu tenho um produto notável de A mais B e eu quero que isso esteja elevado ao cubo. Quanto que isso aqui vai dar? Vai dar A ao cubo. Isso é para vocês não terem que fazer 3 vezes, né? Z mais D sobre 2 vezes Z mais D sobre 2 vezes Z mais D sobre 2. Produto notável interessante a gente ter decorado. Então, ele vale A ao cubo mais B ao cubo. Então, o primeiro termo ao cubo mais o segundo termo ao cubo mais 3 vezes o primeiro pelo segundo mais 3 vezes AB que multiplica A mais B. A mais B. É assim que eu resolvo o cubo da soma. E o cubo da diferença? O cubo da diferença, ele é A menos B ao cubo, que é isso que é o cubo da diferença aqui. Ele vai ser o cubo do primeiro, ele vai ser o cubo do primeiro, menos o cubo do segundo, menos o cubo do segundo, menos 3 vezes o primeiro pelo segundo, vezes A menos B. A gente compara isso com a equação verde que eu tenho acima e vejo que o meu A é o Z e vejo que o meu B é o D sobre 2. Se eu fizer isso, comparar tudo isso, eu vou levar isso para a próxima página e vou começar a abrir este cubo para aquelas duas coisas em cima e eu vou fazer uma sacada aqui com este cara de baixo. Eu vou fazer uma sacada com este cara de baixo, tá? Essa aqui eu vou fazer um pouquinho mais rápido, que eu vou fazer uma regrinha de potência. Se não entender, tenta parar o vídeo e ver uma regrinha de potência para vocês entenderem o que é que a gente está fazendo aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Talvez eu faça até uma linha a mais aqui para poder o entendimento ficar mais prático, mas mesmo assim é importante entender esse balãozinho que eu fiz ali agora. Vamos para a próxima página, onde essa equação já vai estar lá e a gente vai agora abrir essa sequência toda na próxima página.
Beleza, pessoal? A equação já está aqui na próxima página. Nós vamos fazer o uso daquele produto notável alaranjadinho, que está escrito aqui na página anterior. Ensinei o produto notável. Tá? Nós vamos agora reescrever esta equação. Então, vamos reescrever ela aqui. Vamos ver se ela cabe direitinho aqui no nosso espaço de escrita. Vai ficar aqui E resultante no ponto P é igual a Q vezes D, estou copiando ainda de cima, Q vezes D, sobre 2 π epsilon zero. Tá aqui. Copiei o primeiro termo. O segundo termo agora vai ficar assim. Me acompanha aí, hein? Aqui. Vamos abrir esse lado de cima da equação. O primeiro termo vai ficar o cubo do primeiro. Tá? Z é Z ao cubo. Z ao cubo. Mais o cubo do segundo. Mais é D sobre 2, vai ficar D ao cubo sobre 8. D ao cubo sobre 8 aqui. Mais 3 vezes o primeiro pelo segundo. Então, mais 3 vezes o primeiro, que é Z. O segundo, D sobre 2. D sobre 2. Vezes o primeiro mais o segundo. Z vezes o primeiro mais o segundo. Então, vezes Z mais D sobre 2. O que eu fiz aqui? Abri este cubo como produto notável. Abri este cubo com o meu produto notável, tá? Vamos abrir o segundo, só que para o segundo tem um sinal de menos aqui. Se tem um sinal de menos, vamos deixar o sinal de menos aqui bonitinho. Menos quem? Vamos abrir um colchete, porque eu sei que a gente vai precisar de um colchete para organizar as coisas. Abrir o colchete. Vai ficar o cubo do primeiro, Z ao cubo, tá aqui, menos o cubo do segundo. O cubo do segundo é D ao cubo sobre 8. D ao cubo sobre 8, tá aqui. Menos 3 vezes o primeiro pelo segundo, menos 3. Z é o primeiro e D sobre 2 é o segundo, vezes o primeiro menos o segundo. Vezes o primeiro, que é Z, menos o segundo, que é D sobre 2. D sobre 2. Tá aqui. E a de baixo? Vamos fazer uma linha a mais para a gente ficar um pouco menos perdido nessa de baixo, que é só a regrinha da potência, tá? Não tem motivo para se perder. Eu vou usar a regra da potência e vou escrever assim, ó. Eu ia fazer direto, mas vamos escrever assim, ó. Eu vou botar Z menos D sobre 2, copiei o primeiro termo ali, Z menos D sobre 2, vezes Z mais D sobre 2, tudo isso ao cubo. Eu botei o cubo aqui para o lado de fora. Por que eu fiz isso? Porque eu caio num produto notável aqui que eu conheço. Este produto notável aqui, ó, eu conheço. Este produto notável é do tipo A mais B vezes A menos B. Que dá esse produto notável? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, é isso que vai dar aqui dentro. É isso que vai dar aqui dentro. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Eu estou usando tudo que eu conheço de álgebra aqui. Não tudo para esse exercício, obviamente. Tudo que a gente pode e precisa usar de álgebra nesse exercício aqui.
Olha o que a gente vai fazer. Vai fazer esse jogo de sinal aqui, ó. Vai tirar aqui, fazer o jogo de sinal com tudo que está aqui para dentro, para poder saber o que eu posso cortar. Então, vamos reescrever toda aquela equação, fazendo só o jogo de sinal e esse produto notável da parte de baixo, tá? Vamos lá. Vai ficar campo resultante no ponto P é igual a, fazendo aqui, copiando ainda, QD sobre 2π epsilon 0, tá aqui, que multiplica uma coisa gigante. Já vamos arrumar um negocinho ali em cima, só porque eu esqueci de uma coisa, para ficar organizada. Não tem nada errado não, tá, gente? Esse QD aqui de cima, ó, multiplica a galera toda lá, né? Como ele multiplica tudo, vamos botar organizadinho. Tem uma chave aqui para mostrar que ele multiplica tudo. Tá aqui. Chave bem mal feita, mas está aí. Vamos abrir o termo de cima todo. A parte de cima é simples, a gente só copia. Vai ficar z ao cubo, a primeira parte dela, mais d ao cubo sobre 8, d ao cubo sobre 8, mais 3e vezes d sobre 2, 3e d sobre 2. Mas vamos fazer aqui a propriedade distributiva. Está vendo que isso aqui multiplica um parêntese ali? Vamos fazer essa propriedade distributiva. Então, vai ficar 3e ao quadrado vezes d sobre 2 no primeiro, mais, multiplicando isso pelo segundo termo do parêntese lá, vai ficar 3z d ao quadrado sobre 4. d ao quadrado sobre 4. Fiz a propriedade distributiva ali, tá? Agora vamos fazer o jogo de sinal e vamos já tentar ir abrindo com o jogo de sinal aqui, ó. Isso vezes isso, menos e ao cubo. Tá? Vamos tentar tirar tudo do parêntese. Menos z ao cubo. Tá aqui. Esse sinal com este termo aqui, menos com menos dá mais. Mais d ao cubo sobre 8. Mais d ao cubo sobre 8. Tá aqui. Agora nós vamos abrir este produto aqui. Este cara vezes o produto que está dentro do parêntese. Vai ficar menos com mais. Só que tem um menos de fora. Certo? Então vai ficar menos com menos dá mais. Menos com menos dá mais. Com mais aqui dá mais de novo. Então vai ficar mais 3z ao quadrado, que multiplica d sobre 2. E o outro, menos com menos dá mais, para analisar o segundo termo, tá? Menos com menos dá mais, com este menos aqui dá menos. Menos, e faz a distributiva agora. 3z, que multiplica d ao quadrado sobre 4. Poxa, abri todo o lado de cima. Vamos manipular agora aquele produto notável do lado de baixo ali. Abro o parêntese para manipular o lado de baixo. É o quadrado do primeiro, z ao quadrado, menos o quadrado do segundo, d ao quadrado sobre 4, só que eu só fiz o produto notável de dentro do parênteses. Então, eu abri aqui, fiz o produto notável de dentro daquele colchete lá, dentro daquele colchete da parte de baixo. Vou deixar assim, vamos ver o que a gente pode cortar e somar na parte de cima. Vamos lá, olha aqui, ó, o que eu posso cortar na parte de cima? Eu tenho mais z ao cubo com menos z ao cubo, tá? Eu tenho este termo aqui que eu vou circular de outra cor, ele se repete, ó, d mais d ao cubo sobre 8 com mais d ao cubo sobre 8. Esses dois eu vou poder somar, certo?
Outro termo que se repete, de outra cor aqui, vamos botar de vermelho. Este termo aqui, ó, mais 3z ao quadrado, mais 3z ao quadrado, que multiplica d sobre 2, mais 3z ao quadrado, que multiplica d sobre 2. E eu posso cortar mais um termo. Eu posso cortar este termo todo, aqui, ó, 3z que multiplica d ao quadrado sobre 4, positivo, com o mesmo valor dele, negativo. Então, eu posso cortar isso. Vamos ver o que me sobrou e escrever na linha de baixo. Vamos ver o que me sobrou aqui escrito na linha de baixo. Estou começando a diminuir a minha equação para tentar chegar na resposta que o cara quer. Então, não tinha muito o que fazer a não ser manipulação algébrica depois daquela análise toda de para onde o vetor está, como é que é, entender que eu ia fazer uma soma de vetores. Então, vamos colocar a chave aqui. Aqui pode ser um colchete, né? Vamos colocar o colchete aqui, então, porque esse lado de fora multiplica tudo aquilo que está ali dentro. Coloquei meu colchete. Então, vai ficar, copiando aqui agora na linha de baixo, QD sobre 2π epsilon 0, 2π epsilon 0, e a gente vai fazer essa soma dos dois que estão circulados em verde ali primeiro. Vai ficar, tem 1d ao cubo sobre 8 com mais outro d ao cubo sobre 8. São duas coisas iguais, então. Então, são 2d ao cubo sobre 8. Aqui. Depois a gente pode simplificar assim, tá? Você já tem isso na cabecinha de vocês? Pode simplificar. E o próximo eu tenho 3z ao quadrado, que multiplica d sobre 2 no balãozinho vermelho, duas vezes. Então, vai ficar este cara mais este cara. Dá mais 6, né? 3 mais 3, 6, z ao quadrado, d sobre 2. Isso é o que sobrou do lado de cima e a gente vai poder fazer a simplificação. Aguenta aí que a gente vai fazer essa simplificação. E o que sobrou do lado de baixo? Lá de baixo eu só vou copiar. Não vou fazer nada com ele. Não vai fazer a expansão ao cubo? Não vou fazer a expansão ao cubo. Quem quiser pode, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas chega no mesmo resultado. D ao quadrado sobre 4 aqui, tudo isto ao cubo. Então, o que eu vou fazer aqui, que eu vou levar isso para a próxima página? Eu vou levar isso para a próxima página como? Eu vou simplificar agora estes termos aqui, ó. Vou simplificar 2 com 8, que vai dar 1 sobre 4. Olha aí, eu já vou levar para a próxima página e já vou escrever simplificado, tá? Vai ficar 1 sobre 4, vai ficar d ao cubo sobre 4. E vou simplificar este termo aqui. 6 com 2, que vai ficar 3. Tudo bem? Então, já vou levar para a próxima página esta equação simplificada. Vamos lá para a próxima página, então, para a gente ver que ela já vai estar lá, simplificada. Muito bem, pessoal. A equação já está aqui, só faltou eu colocar aqui na próxima página aquela coisinha para organizar, né? Aquele colchetão para poder organizar esse cara aqui. Está aqui agora organizadinho. E agora eu vou aplicar as duas condições do exercício. Quais duas condições, professor? Tem que ir lá na página 1. A gente não pode perder ela de vista nunca, as duas condições do exercício. Aqui ele fala aqui para mim que z tem que ser muito maior do que d. E aqui ele fala que eu tenho que chamar 2qd ao quadrado de q maiúsculo. Então, vamos escrever isso lá para a gente não perder isso de vista na próxima página. A primeira condição, então, é que eu tenho que usar esta equação que eu cheguei aqui, que eu reduzi ela o máximo que eu podia aqui, e falar para vocês a partir de agora que o z tem que ser muito maior do que o d. E a segunda condição é que eu vou chamar o termo, quando aparecer, de 2qd ao quadrado de qzão. Certo? Olha aqui. Está aqui de novo nessa página.
É isso que eu botei para lá. Ótimo. Então, vamos fazer primeiro esta condição aqui. Primeiro, nós vamos trabalhar essa condição. Ah, pode expandir numa série de Taylor, fazer o truncamento no lugar correto e descobrir quanto que dá. Pode. Eu prefiro dividir esta equação aqui em cima e embaixo, tá? Esta fração aqui em cima e embaixo. Isso a gente já aprendeu na sala de aula, então eu vou fazer um pouquinho mais rápido aqui pra gente. Pelo valor que for maior, ou seja, por z. Então, essa equação minha, vou escrever ela quase igual aqui, tá? A gente vai escrever ela quase igual aqui e vai dividir por c. Pronto, pessoal, já escrevi um passe de mágica aqui pra gente. A equação estava escrita dividido por z em cima e embaixo. Nota que em cima eu dividi termo a termo e embaixo eu coloquei 1 sobre z ainda fora do parêntese para a gente fazer uma linhazinha mais aqui. Então, vamos jogar este cara aqui, já que é para fazer uma linha, só fazer um pouquinho mais de detalhe, vamos jogar ele para dentro aqui, termo a termo. Nós vamos pegar essa equação e jogar esse cara para dentro, termo a termo. Como é que esse cara entra dentro do parêntese? Vai entrar na parte de baixo, porque é uma divisão, então ele vai ter que entrar aqui embaixo do z ao quadrado e aqui embaixo do d ao quadrado, tá? Ele vai ter que entrar aqui embaixo, com a potência inversa da potência do parêntese. Essa é a nossa regrinha. Tem um motivo? Tem. Não dá para ficar mostrando motivo em cada exercício, mas ele tem que entrar aqui, se aqui está ao cubo, essa parte circulada está ao cubo, este z tem que entrar com 1/3, o inverso disso. Tudo bem? E a nossa equação passa a ser reescrita no seguinte formato e a gente começa a fazer uma análise dela. Vamos escrever ela aqui agora. Segue a escrita aqui devagarzinho com a gente. Vai ficar aqui um campo elétrico resultante no ponto P vai ser igual a QD sobre 2π epsilon zero. Tá aqui. A parte de cima, depois a gente coloca o colchete, a parte de cima, vou escrever para depois analisar, tá bom? Vou copiar igualzinho tá ali. Vai ficar d ao cubo sobre 4z. Vou botar o z até da mesma cor que estava ali. Sobre 4z. Tá aqui. Mais, copiando a de cima ainda, 3z ao quadrado d, usando a mesma cor, sobre z. Estou copiando. Agora, na de baixo, a de baixo a gente vai fazer o que eu falei para vocês. Abre o parêntese e vamos passar o termo aqui, este termo para dentro do parêntese com a regrinha que eu falei para vocês. Ele tem que entrar com esta potência invertida. Se está 3 sobre 1, vai entrar com 1 sobre 3. Vai ficar isso aqui, z ao quadrado já existia, e aquele z que está na parte de baixo, de fora do parênteses, quando ele entra, ele vai ter que entrar com z a 1/3. O inverso deste cara. Nossa regra aqui. Menos, porque ali tem um sinal de menos, menos d ao quadrado, estou copiando. D ao quadrado sobre 4, já existia o 4, e este z, que está na parte de baixo, entra de novo no parêntese como z elevado a 1/3. Por enquanto, é uma regra para vocês. Se vocês quiserem entender o porquê, eu sugiro que procure um pouquinho das regras de potência aí, que vocês vão entender. Tudo isso elevado ao cubo, tá ali? Tudo isso elevado ao cubo. Vamos analisar esse cara aqui agora? Vamos fazer alguns joguinhos aqui e analisar esse cara? Vamos fazer isso na próxima página para a gente analisar ele? Eu vou pegar esta equação que eu estou colocando colchetes aqui e ela vai estar na nossa próxima página para a gente analisar este cara. Essa análise não é muito difícil, mas é importantíssima. Vamos lá, pessoal. Tá tudo aqui
Na próxima página, aquela mesma equação. Lembrem das condições da outra página. A condição para z muito maior eu já usei, então eu não vou de jeito nenhum copiar ela para a próxima página aqui. Vou deixar só a condição que eu não usei aqui, tá? A condição que eu não usei, essa dessa página que sobrou, é essa que está aqui agora. Essa é a condição que eu não usei. Não é uma multiplicação, não é nada, tá? É uma condição que eu não usei. Vamos deixar ela aqui no cantinho, então. Essa é uma condição que a gente vai usar daqui a pouco. Mas vamos analisar aqui. Pessoal, a gente já sabe que z é muito maior do que d. Então, se z é muito maior do que d e z está na parte de baixo da fração onde tem d, esse termo praticamente vai a zero. Olha aqui, eu tenho d na parte de cima e z na parte de baixo. Só que z é grande demais. Imagina eu pegar um número comum, um número normal, e dividir por um número gigantesco, mas muito grande mesmo, sim, quase infinito. Isso aqui vai para zero, essa fração. É uma aproximação muito boa. Então, esse primeiro termo já foi para zero. Eu posso cancelar nessa próxima fração do lado de cima o quadrado com esse z que está aqui embaixo. Posso cancelar ela. A mesma análise eu faço na parte de baixo. Repara que aqui, ó, nessa que eu estou circulando aqui para vocês. Nessa aqui, eu tenho d em cima e um z embaixo, apesar dela estar a raiz cúbica ali, elevada a 1/3. Gente, esse z é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, é infinito, que se eu tirar a raiz cúbica dele, ele continua sendo um número gigantesco comparado com aquele d mesmo ao quadrado. Então, este termo da equação chega muito perto de zero. Chega muito perto de zero. Nota que a expansão em série de Taylor é o mais indicada, mas isso aqui funciona muito bem para a gente. E esse outro termo que eu vou circular aqui agora, como é que eu resolvo ele? Esse termo é z em cima e z embaixo. São dois números grandes, não posso simplesmente cancelar, né? O que eu tenho que fazer? Uma regrinha de potência, a potência da divisão. A divisão de potências ali conserva a base e subtrai os expoentes. Então, a gente vai escrever tudo que sobrou ali, os que eu não cortei, e vou escrever essa divisão ali de potência. E já vou colocar a resposta, hein? Porque vai ficar z ao quadrado menos dividido por z a 1/3. Então, vai ficar z elevado a 2 menos 1/3. Essa coisa 2 menos 1/3, vocês façam aí no cantinho com vocês, dá 5/3. Dá 5/3, tá? Então, a gente vai escrever isso aqui na parte de baixo. Aqui embaixo vai ficar aqui o E resultante no ponto P é igual a Q D sobre 2π epsilon 0, 2π epsilon 0. Na parte de cima, olha o que me sobrou ali na parte de cima, senhores. Ó, só me sobrou 3zd. Só me sobrou 3z e o d. Tá aqui. E o que me sobra na parte de baixo? Esta divisão ali. A divisão de potências de mesma base. Que vai me dar z elevado a 5/3 na hora que eu fizer a de cima, ali, a base, z, e diminui os expoentes 2 menos 1/3. Só que tudo isso está elevado a 3 ainda. Opa, está tudo elevado a 3? Tá. O que eu posso fazer na regrinha de potência também? É isto vezes isto, não é a regra de potência? Então, eu posso cancelar este 3 com esse 3, porque 3 dividido por 3 vai dar 1, só sobra z à quinta. Então, vamos escrever mais 2 linhas aqui, mais 3 linhas, mas quantas linhas forem necessárias? Vamos. Vai ficar assim, ó, já cancelando aquele termo lá. R, P, tá? Campo elétrico resultante no ponto P, vale Q, D sobre 2π epsilon 0, sobre 2π epsilon 0, tá aqui. Em cima me sobra, vamos fazer quantas linhas forem necessárias. Em cima me sobra 3zd, embaixo me sobra z
a quinta. Olha, eu posso cancelar alguma coisa. Eu posso cancelar um z de baixo com um desses 5 z's que tem aqui, ó. Vai sobrar z à quarta, então. Vai sobrar z à quarta. Vamos reescrever esse cara lá. Poxa, tá chegando muito perto da carinha do que eu queria, né? Olha lá como é que aonde eu tinha que chegar, gente. Repara onde eu tinha que chegar. Vamos escrever aqui no cantinho. Eu tinha que chegar nessa equação aqui, ó. E igual a 3q sobre 4π epsilon 0 z à quarta. O Q é aquilo que está escrito lá em cima, é aquela condição que está escrita ali em cima. Então, se vocês olharem uma com a outra, vai aparecer já na minha equação, olha lá, o Q aparece, Q minúsculo, o D minúsculo aparece, que é esses dois termos, só ainda não está ao quadrado, aguenta a mão. Aparece o 3, aparece o outro D, que vai fazer o D ficar ao quadrado, aparece o Z à quarta. O que não vai aparecer? O 4π epsilon 0. Porque aqui tem 2π epsilon 0 e aonde eu quero aparece o 4π epsilon 0. Mas não desespera, vamos reescrever a equação e ver o que dá. Reescrevendo a equação, olha aqui. Reescrevendo a equação, a gente vai achar que o campo resultante no ponto P vale QD sobre 2π epsilon 0. Estou fazendo bem devagarzinho, como a gente está acostumado. 3 vezes D sobre Z à quarta. Só copiei fazendo a divisão de Z por Z a 5 ali, sobrou um Z a 4 embaixo. Ótimo. E agora? E agora a gente faz essa multiplicação aqui, ó. D vezes D, e vamos já começar a escrever no formato que o cara quer. Vamos lá. Vai ficar aqui E resultante no ponto P é igual a 3, que multiplica Q, que multiplica D ao quadrado, tá? Eu fiz a distributiva aqui, na verdade, né? A multiplicação de D por D, dividido por 2π epsilon 0 z à quarta. Poxa, professor, ainda não está igual, né? Não, ainda não está igual, porque olha aqui, esse termo tem um 2 na frente, é um 2qd ao quadrado, e aqui não tem um 2 na frente dele. Então, o que eu faço? Poxa, se não tem o 2 aqui, mas ele dá a condição de tem que ter esse 2, eu vou multiplicar em cima e embaixo da fração por 2. Porque aí aparece. Ó, eu posso multiplicar por 2 para o 2 ficar aqui na frente e ficar igualzinho à condição. Posso. Só que desde que eu faça isso na parte de baixo, porque eu não posso alterar a minha equação. Então, quando eu fizer isso, olha o que vai dar. Vai ficar aqui. O campo resultante no ponto P é igual a 3, copiei o 3. Vou botar o 2 aqui, que é aquele que eu inventei ali agora, 2qd ao quadrado. 2qd, não vai multiplicar o 3 vezes 2? Vai ficar bem mais chato, então deixa aqui, só para ficar com essa mesma cara, gente, que eu estou fazendo. Ó. Só para ficar com essa mesma cara aqui, tá bom? Então, vai ficar deste jeito. Deixa eu apagar esse risco aqui para não ficar feio. Beleza? Sobre. E agora eu pego aquele 2 de baixo e multiplico 2 vezes 2. Para ficar com a carinha da resposta. Para ficar com essa carinha que é a resposta que o cara tem. Tem 4π. Sobre 4π epsilon 0 z à quarta. Pessoal, olha o que eu tenho aqui agora. Agora acabou, porque eu cheguei naquele termo da condição que o exercício deu lá na primeira página. 2q vezes d ao quadrado. E ele mandou chamar isso de q maiúsculo. Então, olha aqui.
Finalmente, depois dessa longa álgebra aqui, passo a passo, por isso que ela é longa, não porque ela é difícil. Então, vai ser o campo resultante no ponto P é igual a 3. O balãozinho que está aqui do meu lado esquerdo vale Q, condição dada lá no comecinho, dividido por 4 π epsilon 0 z à quarta. Tá? Aqui está o que o cara queria que eu demonstrasse. É exatamente aquilo que eu queria que ele demonstrasse? Sim. Então, a gente escreve aqui assim, só de frescura, CQD. O que é CQD? Conforme quis demonstrar. Tá? CQD. Dessa forma, a gente encerra o exercício 21 do capítulo 22 do livro-texto Halliday, volume 3, nona edição. E a gente se vê num próximo exercício.